Lucas 23, versículo de número 34. Eu convido a igreja para ficarmos em pé, em nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 23, o verso de número 34. Essa noite nós iremos cercar a mesa do Senhor e quero trazer uma palavra concernente em nome de Jesus. Amém? Os que encontraram, digam amém. Então diz assim a palavra do Senhor. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. De novo. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A igreja, vamos lá? 1, 2. E dizia Jesus: Pai, graças a Deus, podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, quero trazer para a nossa reflexão este momento que Jesus expõe, expressa para nós esta frase tão poderosa, que revela para nós uma necessidade de uma profunda comunhão com Deus, uma profunda espiritualidade. Nós não estamos falando aqui de uma espiritualidade superficial, da qual se manifesta, e muitas das vezes, a mera religiosidade. Não. Mas, pelo contrário, a profundidade ou a espiritualidade que vem a nós, ou que se manifesta em nós, coisas que vão além da nossa capacidade natural. Me ouça. Nós estamos falando aqui de uma espiritualidade tão profunda que desperta em nós, que vai além de nós, com capacidades que vai além da nossa razão. A espiritualidade que nós estamos aqui para refletir é uma espiritualidade que de verdade faz manifestar a nova criatura dentro daqueles que creem em Jesus Cristo. O texto que nós lemos, nós vemos que o sofrimento de Jesus na cruz foi de uma magnitude tão imensa, de agonia física e emocional. Ou seja, Jesus sofreu no seu corpo os açoites, os intempéries, o peso da cruz. Jesus foi espancado e cuspido. Jesus teve a sua carne rasgada pelos açoites, os tropeços no caminho e mais. Também foi açoitado o seu emocional. Jesus estava diante de pessoas que mereciam estar no lugar que ele se encontrava. Pessoas que diziam a Jesus palavras de juízo, sendo que o que Jesus estava ali fazendo era uma demonstração de amor. Jesus estava suportando por amor e via aqueles que eram o alvo do seu amor rejeitando, insultando, difamando, desprezando. Jesus também teve uma profunda agonia emocional. Porém, não desistiu do seu propósito. Embora que a sua carne havia sido rasgada e o seu emocional abalado, Jesus permanece no seu propósito. Os instintos naturais de um homem normal, na situação de Jesus, bloquearia o seu raciocínio e logo agiria por instinto para poder se livrar da dor. Mas pelo contrário, Jesus suporta a dor. Jesus resiste à dor
a dor física, olhe para mim, a dor emocional, porque ele estava investido de uma espiritualidade por causa de um propósito. Diga para o seu irmão, não importa a dor, se é física ou emocional, suporta. O homem natural a jogaria, o homem natural desprezaria, daria um jeito para poder se livrar daquela situação, se estribaria, procuraria de todas as formas se livrar daquela situação e não estaria focado no seu propósito. O homem espiritual, ele não perde de vista o foco e o propósito de Deus na sua vida. Olhe para mim, eu vou repetir. O homem espiritual não perde de vista o propósito de Deus na sua vida. Aconteça o que acontecer, ainda que o seu emocional seja agredido, ainda que o seu corpo físico seja vilipendiado, seja agredido de forma violenta, ele não perde o foco do propósito de Deus na sua vida. Não há razões terrenas, não há situações neste plano que venham arrancar o espiritual do propósito de Deus, porque isto é inegociável. Jesus estava sofrendo agonia porque sabia o que estava fazendo. No entanto, se o homem natural abandonaria tudo e agiria de forma instintiva, porque nós temos a tendência de sermos assim, bateu, levou. Quem fere com ferro também vai ser ferido. Eu vou ferir quem me feriu. É assim o instinto natural. Mas e o propósito de Deus? Jesus age diferente. Jesus vai mostrar-nos que em meio às situações mais críticas da vida, escuta isto, crente, não importa a situação, mesmo que seja a situação mais dolorosa, a carne havia sido rasgada e você sendo agredido emocionalmente, Jesus mostra a estabilidade em meio a esta situação. Jesus age diferente. Jesus reage de forma diferente. Olha o que Jesus faz. Em meio à dor, e quando nós estamos com dor, às vezes damos patada em alguém, damos má resposta para alguém, aí vem a desculpa depois, dizemos assim, é porque eu não estava bem, eu estava sentindo isto, sentindo aquilo, com dor nisso, dor naquilo, ou é porque eu estava atravessando, sabe, eu estou atravessando um momento difícil, não é que eu queria, isto é o instinto. Jesus sufoca o instinto natural pela espiritualidade. Você está acompanhando comigo? Jesus está aqui na crucificação. Ele poderia dizer, me deixa de mão. Mas olha o que Jesus diz. Em meio à dor, em meio a tudo que estava passando, ele ergue a cabeça, enche o peito de ar e diz bem alto, ei, Pai! Calma aí, Pai! Não, Pai, espera um pouco. Eles estão fazendo isso porque eles não sabem quem eu sou. Eles não sabem o que eu vim fazer. Eles não têm conhecimento. Jesus se coloca entre Deus e os homens. Jesus faz como Moisés fez quando Deus decidiu destruir o povo, quando Deus decidiu eliminar a Israel e fazer de Moisés uma grande nação. Moisés se coloca diante de Deus e diz assim, não, Senhor, não faças isso.
O que as nações vizinhas vão dizer? Que tu tiraste Israel com mão forte do Egito para matar aqui no deserto. E ele abre a boca com muita sinceridade diante de Deus e diz assim: lembra-te que este povo é o teu povo. Ele se coloca e Jesus se coloca, o brado de Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É como um pai estivesse lá agoniado ver o que o seu filho estava passando. Porque nós que somos pais, a gente sabe o que Deus sentiu. Como é que você se sente em ver o seu filho sendo maltratado? O que vai no seu coração em ver seu filho sendo humilhado? A gente não fica de braços cruzados. A gente não fica quieto, simplesmente olhando ou se deliciando disto. Jesus se coloca na frente e diz assim: Pai, eu sei o que eu vim fazer aqui, Pai. Eu suporto porque eu tenho certeza do que eu vim fazer aqui, Pai. Não, Pai, eles não sabem o que fazem. Em meio à dor, Jesus não desejou a vingança. Em meio à dor, Jesus estava deliberando o perdão. Não era a dor que estava determinando como ele deveria reagir. Era o propósito que havia dentro dele e que há dentro de nós. Jesus brada: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O segredo de Jesus ter condições de falar isto é a sua profunda espiritualidade. Jesus tinha uma vida constante de oração. No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E falando com o Pai, pelo quê? Pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar. Por quê? Por quê? Porque a gente vence de joelhos, a gente vence clamando ao Pai, a gente vence pedindo a Ele o socorro, e não em nós, achando que temos a força. Jesus se coloca, mesmo diante de intensa agonia, como um sacerdote que ama o povo que representa. Jesus está na cruz nos representando. E em nenhum momento ele quis desistir, porque ele estava lá por nós. Olhe para mim, eu e você também temos a mesma responsabilidade. De quê, pastor? De não desistir, porque tem outros que estão olhando para nós, como nós suportamos as dores, como nós labutamos com a agonia, como nós labutamos com as tempestades. Olhe para mim e firme bem os olhos. Nós estamos aqui, assim como Jesus, para representar o grande amor de Deus. Nós estamos aqui para representar. Não importa a dor, não importa a agonia, não importa a situação que a vida venha nos afligir. Nós estamos aqui para representar o amor dele.
Ah, pastor, eu não aguento, você não está sendo chamado para suportar só. Jesus estava posto em agonia, mas sabe o que foi que aconteceu? Deus enviou anjo, os anjos não deram conta de consolar a Jesus. Aí agora você pode ficar preocupado, pois pronto, pastor, quer dizer, quando a agonia é muito grande, os anjos não dão conta, e o que vai ser de nós? Aí vem a segunda pessoa, vem outra pessoa para consolar, e quem é? O texto diz que posto ainda mais em agonia, soando grandes gotas de sangue, lá em Hebreus diz que ele clamou e foi socorrido. O próprio Pai veio ao Getsemane confortar o filho que estava posto em agonia, assim como Jesus foi confortado pelo Pai, porque estava de joelho, clamando, pedindo, suplicando. Não é diferente conosco. Não vai ser diferente conosco. Onde é que você está? Está no jardim clamando? Ou sai pelas ruas murmurando? Como é que está a tua espiritualidade? Como está a tua comunhão com Deus? Como você lidar com as situações que te ferem, que as situações que te apertam, que as situações que te deprimem? Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegarão à glória, sob o manto da doce oração. Canta, canta, a igreja canta. Com Jesus a minha alma no jardim em constante oração. Quando a noite e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus suportando a dor, a agonia, as agruras, Ele dá para nós um grande testemunho do grande poder da espiritualidade. O homem natural não pode suportar, o homem carnal não tem condições de testificar destas coisas, mas o espiritual, é diferente. A comunhão que nós temos com Ele, quando Ele vai nos envolvendo com a sua graça, com o seu Espírito, e nós vamos nos aprofundando, conhecendo a Ele, nos relacionando com Ele, então nós ouvimos Deus, nós percebemos Deus agindo em todos os meios, por todos os meios e de todos os meios. O crente que conhece a Deus e que está ligado com Ele não perde de vista ao seu Salvador. Não perde. Jó, no meio da agonia, a esposa que convivia com Jó há muitos anos, já conhecia ele muito bem. Conheceu Jó como um bom crente. Antes de todas as mazelas, Jó era alegre com Deus, Jó adorava a Deus, Jó entoava hinos de louvores ao nosso Deus e prestava culto e reverência ao Senhor. Vem então as mazelas e o que é que acontece? Lá vai a mulher de Jó e vai visitá-lo, observa, e o que é que Jó está fazendo? O Jó está fazendo as mesmas coisas, Jó está cantando, Jó está adorando, Jó está bendizendo a Deus. Aquilo incomoda de tal forma a mulher, ela não está conseguindo entender, ela não compreende como alguém em meio a tanta dor, em meio a tanta mazela, em meio a tanta derrota, ainda consegue achar motivos para cantar, ainda consegue achar motivos para enaltecer, ainda consegue dizer, está tudo bem. Ela não compreende. E no seu coração de uma mulher natural, se dirige ao seu marido e diz, ainda mantens a tua fé, ainda mantens a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. O homem natural não consegue ver Deus.
A Bíblia diz que bem-aventurado os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Lá no mundo, quando as coisas ficam difíceis, eles começam a murmurar: isso é uma praga, é uma maldição que está sobre a minha vida, isso aqui só pode ser coisa ruim. Mas o crente não, o espiritual entende diferente. É Deus que está provando a minha vida, é Deus que está me moldando, é Deus que está trabalhando algo na minha vida. Ele sempre atribui a Deus todos os momentos e todas as situações, porque ele confia na direção de Deus. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, diz a palavra do Senhor: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Deus tem chamado pelo seu propósito. Olhe para mim e deixa eu perguntar para você duas perguntas. Primeiro, você ama a Deus? Segundo, Deus tem algum propósito com você? Responda para você. Deus, você ama a Deus? Segundo, Deus tem algum propósito contigo? Responda para a sua alma. Ei, minha alma. E aí, amamos ou não amamos? Por quê, pastor? Por que é importante responder isto? É simples. Porque nada foge ao controle de Deus. Então o que você está passando não foi um descuido de Deus. Não é que Deus vinha com você na mão, deslizou e está aqui tentando equilibrar a tua vida. Não. Satanás já desejava Jó. Passava perto de Jó, lambia o beiço. Disse: se eu pudesse. Se eu pudesse. Eu ia desgraçar a vida de um homem desse. Planos maléficos, odiosos, mas nunca pôde satisfazê-los, realizá-los. Ia para lá e para cá. Quando ele se encontra com Deus, o Senhor Deus pergunta: está vindo de onde? Eu estou vindo de rodear a terra. Ele estava indo para lá e para cá, e todas as vezes ele olhava o Jó, passava e olhava. Se eu te pego. Se tu vacila. Se ele permitisse, porque ele nunca vai agir sem que Deus permita. Olhe para mim. E Deus nunca vai permitir se não tiver um propósito. Era para dar aquele gloriazão agora, não era? Nunca vai permitir se ele não tiver um propósito. Então não precisa ter medo. A sua vida não está por um fio. Deus não está perdendo e a batalha, e no último momento ele vai virar o jogo. Não é isto. Deus trabalha com propósitos. Olhe para cá. Deus trabalha com propósito. Deus não é curandeiro. Ele é mestre. Ele é Senhor. Ele trabalha com propósitos. Se você está entendendo, então você está percebendo que na sua vida não está acontecendo nada por acaso. O espiritual já entendeu: não, na minha vida não. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua. Mas o Senhor está dizendo para mim: mas tu não serás atingido. O espiritual espera isto. Jesus nos dá um profundo testemunho de espiritualidade. Jó nunca atribuiu a Satanás alguma coisa. Se você teve o cuidado de ler o livro de Jó, você não vai ouvir, você não vai encontrar Jó dizendo: Satanás veio e fez isso na minha casa, Satanás veio, fez isso na minha família, na minha vida. Jó não atribui. E quando ele responde à mulher, ele diz: mulher, o bem de Deus aceitastes com prazer, o mal agora não queres tu aceitar? Nu eu via este mundo, nu sairei. Deus me deu, Deus tomou. Mas sabe de uma coisa, mulher? Bendito.
Bendito seja o nome do Senhor. Eu nunca vou falar mal do meu Deus. Eu nunca vai sair da minha boca palavras de murmuração, palavras contra o meu Deus, porque Ele tem o controle da minha vida. Quantos podem glorificar? Quantos podem levar para a alma isto? Diga assim: ó minha alma, e não te esqueças, minha alma, não te esqueças dos seus benefícios. Como Jesus, devemos desenvolver uma profunda espiritualidade que nos dê condições de superar os nossos instintos humanos de preservação e de retaliação na hora da aflição. Escute, nos apeguemos a Ele. Ele é o nosso guia, Ele é a nossa referência. Não é quem caiu, não foi quem tropeçou, não foi quem falhou, é Ele. Foi Ele que suportou na cruz. E todos que têm suportado e vencido as tribulações desta vida não estavam olhando para outras pessoas, estavam com os olhos fitos nele, estavam focados nele, observaram Ele, viram como Ele agiu, porque Jesus nos ensina como vencer. Jesus demonstrou a sua profunda espiritualidade. Como? Jesus tinha uma visão espiritual dos acontecimentos. Olha aqui. Escute bem. O espiritual tem uma visão diferenciada das coisas. Escute bem. O espiritual tem uma visão diferenciada das coisas. Assim como Jesus tinha uma visão espiritual dos acontecimentos. Olha o que ele diz. Ao dizer Pai, o que é que Jesus estava falando? Jesus estava demonstrando que havia mais uma pessoa ali. O cenário era um monte de acusadores, acusando Jesus, falando, desdenhando de Jesus. Mas o que é que Jesus vê? Ao dizer Pai, Jesus estava mostrando a ver alguém ali que os outros não estavam vendo. Quem? Pai. O que estava acontecendo era simplesmente, para eles, prego, sangue e gemido. Eles não estavam enxergando outra coisa. Para eles era isto. Para eles era só o que estava a acontecer. Mas para Jesus não. Naquele acontecimento, Jesus não estava simplesmente observando a cruz e os pregos que penetravam a sua carne. Jesus estava contemplando o Pai. O Pai estava ali. Jesus nunca, o Pai nunca se ausenta de nós. Pastor, naquele momento, não. Olhe para mim aqui, olhe para mim. Teve um caso bárbaro agora na televisão. Algumas pessoas me procurando, pastor, as meninas cantavam, como Deus permitiu aquilo. Nada acontece aleatório, irmãos. Olhe para mim. Coisa pior aconteceu com Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus era inocente. Todos nós somos concebidos em pecado e gerados em iniquidade. Todos nós nascemos debaixo da sentença. Mas Jesus não. Em nada Jesus pecou. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se não formos arrebatados, certamente morreremos. E não importa como. Mas ele estava lá. Ei, Jesus não se ausentou de lá. Ele viu tudo o que estava acontecendo. E olhe para mim aqui. Ele sabe o que faz.
Pastor, ele sabe o que faz. Olhemos para Jesus. Deus estava lá, o Pai estava vendo Jesus sendo crucificado, Jesus sendo humilhado, tendo a sua carne rasgada e sendo condenado injustamente, exposto ao ridículo. A sua nudez foi exposta. A sua família foi humilhada. Porque a cruz era para malfeitores. E se obrigava a carregar a cruz a fim de humilhar a família daquele que carregava a cruz. Humilhação. E o Pai estava vendo. O Pai estava vendo. O Pai estava olhando tudo o que estava acontecendo. O profeta Isaías diz: os planos de Deus são tão altos e tão distantes, assim como os céus estão distantes da terra, são os planos de Deus para nós. Irmãos, lá na antiguidade, os nossos irmãos morreram empalados, foram rasgados. As irmãs eram violentadas, mas não negaram o testemunho da fé, e o Pai estava vendo. Saiba de uma coisa, não importa o que aconteça com a nossa carne, o Pai tem o controle de tudo. O Pai sabe o que faz. Enquanto alguns se escandalizam, saiba de uma coisa, nós sabemos que Deus não perde o controle de nada, porque o Pai se faz presente. Enquanto os outros enxergam a cruz, os pregos, o sangue e os gemidos, nós precisamos enxergar que o Pai está conosco. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele não nos abandona. Jesus possuía uma intimidade real com o Pai, tanto que os judeus acusavam a ele, porque ele se chamava Filho de Deus, se fazendo igual a Deus e violava o sábado. Eram esses dois motivos que os judeus quiseram matar Jesus. Porque ele se intitulava Deus e porque não guardava o sábado. Semelhante ao que nós temos por aí, nos dias de hoje. Agora escute, essa intimidade se evidenciou e não se esvaziou na cruz do Calvário. As dificuldades desta vida revelam se temos ou não intimidade com Deus. Não é a nossa boca que revela, Deus sabe do meu coração. Porque tem gente que gosta de dizer assim, como querendo aliviar ou encerrar alguma coisa. Não, Deus sabe do meu coração. Não é assim. Que revela a nossa intimidade são as situações desta vida. As dificuldades desta vida revelam o grau de intimidade que nós temos com Deus. Como é que está a tua intimidade? Fiquemos em pé, nós vamos para o ato da ceia. Como está a tua intimidade? A tua intimidade com Deus te ajuda a suportar as dificuldades desta vida? Como está você e Deus? Como estão os teus momentos de oração? E o que é a oração para ti e para você?